irmãos. Opa, falei um pouquinho alto. Olá, irmãos. Boa noite a quem está aqui. Boa noite a quem está em casa. Bom, que Deus, possa me usar e falar o coração de cada um de vocês. Mas, antes de mais nada, vamos orar para que Deus venha descer o Espírito Santo sobre mim e também sobre vocês, para que compreendam a mensagem. Senhor, muito obrigado porque estamos aqui e tiramos esse momento para ouvir a Tua palavra, numa semana que vai começar, que é desconhecida para nós, mas que o Senhor sempre tem nos mostrado que o Senhor está à frente de todas as coisas. E mais uma vez lhe pedimos que o Senhor esteja à frente dessa semana, à frente agora nesse sermão, que o Teu Espírito Santo desça sobre mim, que Teu Espírito Santo também desça sobre as pessoas que estão aqui na igreja, que estão em casa assistindo, para que todos nós, eu saiba passar a mensagem que o Senhor quer falar aos nossos corações e todos possam compreender conforme a Tua vontade, não a minha. É o que lhe pedimos e desde já lhe agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, vamos lá, Para a gente entender aqui a ceia do Senhor, e eu confesso para vocês que estão aí em casa, que foi uma surpresa para mim, muitas coisas daqui, Às vezes, no meu caso, eu não fui criada na igreja, eu vim já adulta, mas eu aprendi muitas coisas sobre a ceia do Senhor, e toda a simbologia que envolve nela, que muitas vezes a gente, antes da pandemia, tinha aquela mesa linda aqui, à frente da igreja, quem já participou, e você, sim, a gente vem com aquele espírito de humildade, aquele espírito de receber ali uma renovação, mas, muitas vezes, talvez a gente não entenda o todo. E hoje, vocês estão aqui para entender o todo. Então, a gente vai ter, como eu gosto de história, hoje eu vou contar um pouco para vocês de onde vem o sentido da Santa Ceia. E, para isso, a gente vai precisar voltar um pouquinho lá no Egito, na 10ª praga, quando o Senhor anunciou a morte dos primogênitos. E para você que está em casa, para vocês entenderem, todos aqui, o pessoal que está em casa, na 10ª praga, o Senhor pediu, mais ou menos 7 dias antes, para que o povo se preparasse ali, houvesse uma preparação, e eles tiraram ali tudo que continha fermento em casa. Então, por quê? Porque era uma celebração, vamos falar ali, da festa dos pães sem fermento. E, para vocês, no slide aqui, que está, pode já colocar isso. Pode passar. Ai, sou eu que estou com o controle, gente. Vamos lá. Pronto. Opa. Sim, pronto. E aí, se vocês pegarem lá em Êxodo 12, de 1 a 14, tem várias citações aqui. Eu vou estar resumindo a história, mas vocês em casa podem acompanhar e quem está aqui ler mais tranquilamente. Mas, voltando, o povo foi convidado a tirar tudo que tinha fermento, porque o fermento simbolizava pecado. Então, durante 7 dias, eles tinham que tirar ali a questão do fermento, pensando no pão. E, mais ou menos 4 dias antes da saída do Egito, eles deveriam preparar um carneiro ou preparar um cordeiro, depende da condição da família, algumas faziam aquela celebração juntos, E eles, depois, no dia mesmo da saída do Egito, eles deveriam matar aquele cordeiro mesmo, pegar o sangue, passar nos batentes da porta
e comer ali, assando tudo, sem deixar nada para trás, não poderia ser cozido, nada, tinha que ser tudo assado, e comeria junto com esse pão sem fermento e ervas amargas. E assim foi, Deus deu essa instrução a Moisés e a Arão, depois eles seguiram mesmo, fizeram o protocolo como Deus mandou, e sim, né, e aí dali em diante, acredito que muitos de vocês conhecem a história, eles puderam sair do Egito, e o objetivo disso tudo era que, passando o sangue nos batentes da porta, o anjo da morte ia passar, mas não iria matar os primogênitos, que era a 10ª praga. Então, aonde tinha aquele sangue na porta, o anjo da morte passava e os primogênitos daquela casa não faleciam, né? E aí, continuando, agora a gente vai avançar um pouquinho. E vamos lá para Jesus. Então, antes dele se entregar ali, né, para ser julgado, para ser morto na cruz, ele celebrou a última, vamos falar assim, a última ceia, a última Páscoa, desculpa. E o que ele fez ali, né? Ele também pediu, ali próximo da morte dele, os sacerdotes estavam olhando e perceberam também que ali estava próximo à festa dos pães sem fermento, que também ali era Páscoa. E eles, percebendo isso, eles começaram a querer dar um jeito mesmo de pegar Jesus, só que eles ficavam com medo do povo. E Jesus pediu para que uma mesa fosse preparada, né, para que eles pudessem fazer aquela primeira ceia ali, e onde ele também estava fazendo com que a gente aprendesse ali o espírito de humildade. Por quê? Um pouquinho antes, os discípulos estavam ali discutindo quem é o mais importante, quem deve ser isso, quem deve ser aquilo, e Jesus vai e pega a toalha, deixa eu pegar aqui, ele pega a toalha, pega a bacia, que está aqui do meu lado, e ele simplesmente começa vem Pedro. E Pedro, né, não, Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé. E ali vinha toda ali por trás tinha uma arrogância, uma situação que Cristo queria limpar e tirar da gente, deixando como exemplo. E aí Jesus vai e responde, não, se você não participar comigo, você não tem parte comigo. E Pedro vai e responde, então, sendo assim, que o Senhor me lave, então, por inteiro. E continuando, aí, então, qual é o significado aí da ceia, né? Agora que vocês entenderam aí a contextualização, qual é o significado? Bom, a ceia vem como comemoração, vem como comemoração da libertação do pecado, né? E a ideia era que, assim como o festival da Páscoa, né, comemorava a libertação de Israel da escravidão egípcia, a ceia do Senhor comemorava a libertação da escravidão do pecado. Então, por isso que lá atrás, né, tem essa simbologia, onde, lá em Êxodo, o objetivo era que não fosse morto o primogênito, mas ali também Deus estava fazendo uma aliança com eles, mas, ao mesmo tempo, quando Cristo veio à Terra, também tinha a ideia de que, olha, agora vocês, vamos falar assim, não tem mais a Páscoa,
porque eu, amanhã, estou sendo entregue para ser o cordeiro de vocês. E daqui em diante, até que Cristo venha, é assim que vocês vão fazer todos os dias, até que eu volte e a grande ceia possa, sim, ser comemorada lá no céu, que Cristo diz lá em João, que essa foi a primeira ceia dele aqui na terra e a última, mas que ele está aguardando a próxima lá no céu. Mas continuando. Então, ele faz uma simbologia aqui que eu achei muito legal, né? Todos nós que participamos da ceia, a gente sabe que o pão está representando o corpo de Cristo e o suco da uva está representando o sangue dele. Mas ele coloca aqui, o pão pascual comido por Jesus era sem fermento e o fruto da vide era sem álcool. Somente o pão sem fermento poderia simbolizar o corpo de Cristo, sem pecado. E aqui ele fala que da mesma forma com que o suco puro da uva, e o pão estavam ali simbolizando o corpo de Cristo e o sangue dele, e da mesma forma que a gente não vive sem o alimento e sem a água, que a gente ali tivesse como sedentos pela palavra dele, Então ele fala, da mesma forma, somente o puro suco de uva, fruto não fermentado da vide, poderia simbolizar apropriadamente a imaculada perfeição do purificador sangue de Cristo. Os crentes se alimentam de Cristo, o pão da vida, ao participarem da palavra da vida, a Bíblia. E aí ele coloca, o simbolismo mostra que somos tão dependentes de Cristo no tocante à vida espiritual, quanto dependemos aí do alimento e da água para viver. Quem somos nós sem comida e bebida, Então, da mesma forma, ele representa esse pão e esse suco como seu sangue para que a gente seja dependente de uma vida com ele. E aqui, acho que talvez está errado no slide, mas eu vou ler aqui. Ele fala assim, e o significado, o significado da ceia, a primeira coisa ele traz, comunhão coletiva com Cristo. E aqui ele coloca, no mundo cheio de lutas e dissensões, nossa participação nessas celebrações coletivas contribui para a unidade e estabilidade da igreja, pois demonstramos verdadeira comunhão com Cristo e com os outros. Então, ao celebrarmos, por isso que a gente faz essa Santa Ceia, pensando aí primeiramente em Cristo, mas a gente está aqui fazendo todos juntos, E aí, qual o segundo significado? O antigozo da segunda vinda, porque cada vez que a gente está celebrando a ceia, a gente está, sim, pensando na segunda vinda de Cristo e pensando naquela grande ceia que haverá naquele dia que nós todos estivermos juntos lá no céu, E aqui, gente, ele coloca assim, como que deve ser a preparação, E eu até vou contar uma breve historinha, Eu, geralmente, quando participava da ceia, eu sempre ouvia os irmãos dizerem assim, mas eu vou participar, mas eu não me preparei. E sempre vinha uma interrogação na minha cabeça, como assim não se preparou? Eu imaginava assim, que sim, a gente deveria orar, fazer uma visita à nossa consciência, vamos falar assim. Só que eu ficava com aquela dúvida, assim, tem um jeito de se preparar? E quando eu peguei aqui o Nisto Cremos, que também é um livro que a gente acompanha muito lá no Desbravador,
eu fiquei com aquele ponto de interrogação. Então tem um jeito de se preparar. Só que confesso que desde que eu estou na igreja, desde os 19 anos, põe 20 anos mais, né? E vocês vão descobrir minha idade. E aí eu ficava com aquela dúvida, assim, como assim se preparar, né? E aí, eis que... Opa! Nossa, espera. Foi. E aí ele, primeiro, né? Ele traz aqui as qualificações para participação. 2 grandes ordenanças beneficiam a fé cristã, batismo e ceia do Senhor. E eu quero que vocês guardem essa informação, que eu já vou abrir ela melhor para que vocês entendam. E, seguindo, ele coloca, a Bíblia instrui os crentes a que participem desses serviços possuídos de profunda reverência para com o Senhor, pois aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, aqui ele já pede que a gente participe com reverência, para que a gente não venha a crucificar. E ali ele coloca até no finalzinho. O que leva a pessoa... Como rejeição ao Salvador, o que leva a pessoa a compartilhar a culpa daqueles que o crucificaram. Então, a falta de reverência na cerimônia é como se nós estivéssemos rejeitando aquele culto, rejeitando a Deus, e a gente não fizesse parte. E, automaticamente, a gente ganha a mesma culpa de quem o crucificou. E aí ele coloca, os crentes não devem tratar a ordenança, ou seja, a cerimônia, né, meramente como uma cerimônia comemorativa. Ela deve ser tratada como uma lembrança, né, do quanto o pecado custou para Cristo. Então, que a gente entre numa cerimônia como a Santa Ceia pensando, né, o quanto custou para Cristo para que hoje a gente tenha, através da Santa Ceia, uma celebração da graça, porque é o que a gente vem celebrar, a graça, né? Opa. Espera aí. E aqui ele coloca, Paulo aconselha que todos os crentes devem examinar-se a si mesmo antes de participarem da ceia do Senhor. Antes de tomarem parte, devem os crentes orar, rever cuidadosamente sua experiência cristã, confessando seus pecados e restaurando relacionamentos estremecidos. E aqui, gente, tem uma citação um pouco mais aqui na frente, que eu até gostaria de pegar, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou ler ali e depois eu venho para cá para que vocês entendam. Na sexta-feira anterior, isso está no livro Evangelismo, página 274, diz... Na sexta-feira anterior, todo membro da igreja buscava remover tudo quanto contribuísse para separá-lo de seus irmãos e de Deus. Examinavam o coração rigorosamente, faziam-se orações fervorosas pela divina revelação dos pecados ocultos. E faziam-se confissões de deslizes do comércio ou qualquer situação, vamos falar assim, da vida diária, né? De palavras imprudentes proferidas com precipitação, de pecados acariciados, o Senhor se manifestava e éramos grandemente estabelecidos e animados. Então, logo que começou ali, os irmãos, depois do desapontamento de 1844, na hora que eles se reuniam, pensando aí na ceia, era assim que eles faziam.
eles se preparavam. Então, na hora que eu li isso, automaticamente veio na minha cabeça, puxa, então quando tem uma ceia, para mim, naquele momento, para mim eu deveria orar, né? Sim, revisitar a minha consciência, sim. Se por acaso, sim, tenho alguma discordância com alguém, ir até aquela pessoa, mas eu não imaginava que isso talvez estivesse em algum lugar, né? Assim, protocolado, olha, faça isso antes da ceia. E, muitas vezes, a gente vem para a igreja pensando que a ceia é só aqui. E não, ela tem uma preparação antes. E quando eu falei para vocês que lá no Egito, eles 7 dias antes estavam tirando o fermento, né? Fazendo pães sem fermento, comendo tudo sem fermento, aquilo já simbolizava uma purificação, porque estava sendo retirado de casa, enfim, de tudo, para depois pensar, sim, no cordeiro, para depois, sim, preparar ali a cerimônia. Então, olha que tem uma cadência, um protocolo que Deus pede uma ordenança, mas que a gente não deve chegar aqui meio descabelado e cheguei para a Santa Ceia. Aquela coisa meio que vamos lá no susto, né? Como, às vezes, a gente, pela correria do dia a dia, não para e fala assim, espera, eu preciso parar aqui, porque agora o que eu vou fazer é algo sagrado e necessita que eu esteja de corpo e alma presente na cerimônia. Mas, para que isso aconteça, eu preciso fazer coisas antes, né? E aqui ele continua, o que caracterizava aqueles que estão qualificados a participar dos serviços da comunhão, portanto, é a condição do coração, plena entrega a Cristo e a fé em seu sacrifício. Não é a condição de membros de qualquer igreja em particular, né? Então, por isso essa necessidade da participação, para que a gente venha já com um coração humilde, né, para se prostrar diante dele, para que a gente realmente preste um culto racional, né? Espera aí que a folha engasgou aqui. Tá. E aqui ele fala, né, que crianças normalmente não participam dessas ordenanças, a menos que sejam batizadas, para que as crianças, assim como nós, adultos, tenhamos consciência do que a gente está fazendo, né? Que é o que a gente prega aqui também na igreja. Por isso, o batismo, quando a criança decide por ela, né? Para que ela tenha consciência. E eu queria fazer uma dinâmica aqui rapidinha. Eu preciso de um casal. Alguém aqui na igreja poderia vir aqui, calma, não vou pedir para vocês falarem nada, falarem sim, mas não é nenhuma pergunta que vai expor vocês. Rubens ou Damares, ou Josi, Edmilson, ou... Rapidinho aqui. Rapidinho. Um casal, ou o Silvio... Desculpa, não lembro o seu nome. Svit? Ninguém, gente, é rapidinho. Rapidinho. Vamos? Quem vem? Isso, vamos lá, calma, não vou expor vocês. Josi, senta aqui, por favor. Edmilson, eu vou pedir que você fique aqui. Simboliza como se você estivesse lavando os pés dela, tá? Não tem água aqui, então fiquem tranquilos. Mas, Edmilson, eu vou te perguntar uma coisa. Se você imaginasse agora que esses pés são de Jesus, como você olharia para Josi e como você participaria dessa Santa Ceia? Sendo a minha esposa, mas se fossem os pés de Jesus, acho que
com todo o respeito que ambos merecem, mas sendo Jesus, muito mais. Muito mais. Muito mais. E você, Josi, sabendo que é Jesus... desculpa. E você, Josi, como que você olharia para o Edmilson se soubesse que é Jesus que está lavando os seus pés? Nossa, difícil essa. Eu não sei se seria um misto de agradecimento, um misto de talvez de vergonha, né, por ser pecadora e por o mestre estar ali lavando os pés. Eu acho que seria um misto de alegria, mas me sentiria também envergonhada na questão de você saber que você é pecador e que Jesus ali, que não tem pecado nenhum, está ali ajoelhado lavando os pés. Gente, obrigado. Podem se sentar lá. E aqui isso foi uma pergunta para que vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, quando chegarem aqui na igreja, virem com esse pensamento. Você está aqui com seu cônjuge, você está aqui com um amigo, depende da pessoa que está ali. Seja você lavando, ou seja você recebendo, né, aquele espírito humilde, que você pense que você está ali mesmo com Cristo. E, claro, com seus irmãos em comunhão, porque vocês vão ver aqui mais para frente, eu vou passar, e vocês vão ver a continuação, mas que a gente pense na preparação do antes, do durante aqui, e que a gente não venha como se fosse mais um culto. E é por isso até que, né, eu... pegando aqui no Nisto Cremos, eu vi, né, que a cerimônia, a igreja recomenda mais ou menos uma vez por trimestre, para que não seja uma coisa banal e também não seja uma coisa, por exemplo, uma vez por ano, para que a gente esqueça, né, fique com uma lembrança vaga do que é a cerimônia. Então, que a gente, ao vir aqui, não venha naquela coisa como mais um culto, não que todos os cultos deveriam ser, sim, um culto que a gente presta uma adoração, sim, reverente ali, mas que a gente venha com essa simbologia na cabeça, né? E por isso mesmo a gente vai entrar aqui na simbologia. Então, ele fala assim, né? Tendo plena consciência da proximidade da sua morte, Jesus falou tristemente: eu tenho desejado ansiosamente contar convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, aquela era a primeira celebração, né, a última Páscoa, ou a primeira Santa Ceia, mas a próxima só no reino. E aqui é o que eu achei mais... Isso. A inveja que os discípulos nutriam uns com os outros enchia o coração de Cristo com amarga tristeza. Ele sabia que a contenda existente entre eles ainda tinha que ver com quem seria o maior no seu reino. Então, assim, Jesus estava ali com a bacia, com o pano, já se prostrado na frente de Pedro para lavar os pés deles, e eles pensando quem de nós é o maior. E aí ele coloca a disputa por posição, o orgulho e a autoestima impediam os discípulos de se humilharem, substituindo o servo ausente e dispondo-se a lavar os pés dos companheiros. Será que algum deles aprenderiam que no reino de Deus a verdadeira grandeza é revelada pela humildade e pelo amor ao serviço? Então, assim, quando eu vi aqui disputa de cargo, orgulho, autoestima, às vezes a gente está aí fora na vida, né, vivendo N situações, sim, porque não é fácil, mas às vezes a gente está brigando por algo insignificante,
né? Seja aqui dentro da igreja, seja fora, e a gente não percebe que uma cerimônia dessa ela vem para trazer a renovação. E a gente está pensando em quem de nós vai ser o maior, né? E aí ele continua. Devem os crentes confessar todos os seus pecados e dele arrepender-se, incluindo o orgulho, rivalidade, inveja, espírito de ressentimento e egoísmo, antes que possam experimentar o espírito correto, que o conduzirá à comunhão com Cristo em seu mais profundo nível. Foi com essa finalidade que Jesus instituiu a ordenança do lava-pés. E eu ainda pego um trecho que está aqui. A vida de Cristo caracterizou-se sempre por serviço altruísta. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Através do ato de lava-pés, ele mostrou que estava disposto a desempenhar qualquer serviço, não importa quão baixo fosse, desde que pudesse salvar as pessoas. Então, gente, pelo que a gente está brigando e se perdendo? Quando, na verdade, Cristo não importava a função dele. O único objetivo era salvar pessoas. E por isso essa cerimônia vem como um lembrete para que a gente também se coloque nessa posição de humildade. E, claro, naturalmente fica mais fácil também conviver com os irmãos, que é o que eu vou mostrar mais para frente. E aqui ele coloca, né, o significado. É um memorial da condescendência de Cristo, ou seja, a concordância. A cerimônia do lava-pés é um memorial da humilhação experimentada por Cristo em sua encarnação e vida de serviço. Ao transformar essa cerimônia preparatória numa ordenança, era a intenção de Cristo conduzir os crentes a um estado de ternura e amor, de forma que se dispusessem a servir os outros. E o significado, né, vem como uma purificação ampla aí, onde a lavagem dos pés operava mais que a limpeza dos pés. Ela representava uma purificação mais elevada, a purificação do coração. E qual o outro sentido? A semelhança dos discípulos, quando aceitamos a Cristo e fomos batizados, seu sangue nos purificou. Contudo, enquanto andamos na vida cristã, experimentamos fracassos, nossos pés tornam-se sujos, fazendo uma metáfora aqui, a lavagem dos pés, né? O lava-pés, como ordenança, nos faz lembrar da necessidade de purificação regular e de que somos totalmente dependentes do sangue de Cristo. E tem uma passagem, inclusive, se eu não estou enganada, Lucas, e ela diz, né, que ele diz assim, olha, uma pessoa que já tomou banho, ela está limpa, mas a única coisa que ela precisa é lavar os pés, porque saiu, empoeirou, enfim, né, porque os pés estão expostos. Então, quando eu coloquei lá atrás, em relação ao batismo, em relação à ceia do Senhor, eu estava me referindo a isso. E você que está em casa também, eu estava me referindo se você já é um membro batizado, a Santa Ceia te oferece ali a oportunidade de renovação em Cristo, onde o seu coração, onde a intenção é que seu coração seja purificado. E associação de perdão, né? Então, aqui, mais um significado do lava-pés. A atitude perdoadora entre os participantes indica que a purificação simbolizava pela ordenança, tornou-se efetiva. Somente quando perdoamos que podemos experimentar o perdão divino. Então, mais uma vez, Cristo nos ensinando uma lição. Ele se humilhou, se colocou em espírito de humilhação para lavar os pés de Pedro, e da mesma forma,
ele oferece perdão a cada um de nós, mas que antes a gente pratique o exercício de perdoar a todos, né? E aqui ele traz duas vertentes desse significado: companheirismo com Cristo e com os crentes. Então, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E depois ele continua: a mensagem contida nessa cerimônia é clara: através do amor, servir uns aos outros. Então, você tanto está se purificando ali, né, e tomando parte com Cristo, quanto com o seu irmão. Não haveria purificação nem companheirismo. Aqueles que desejam desfrutar de contínuo companheirismo com Cristo devem participar da ordenança. E a conclusão é que a ceia é tanto um memorial quanto um ato de ação de graça pelo selamento do eterno conceito da graça. As bênçãos recebidas guardam proporção direta com a fé dos participantes. Experimentamos os mais fortes e profundos sentimentos de comunidade junto à mesa do Senhor. Ali nos encontramos em terreno comum, onde são quebradas as barreiras que nos separam. Tendo seus seguidores reunindo à volta da mesa do banquete, Cristo celebrará a ceia, assim como fez em Jerusalém. Por tanto tempo, ele aguardou essa ocasião e agora ela aí está. Ele ergue-se do seu trono e começa a servi-los. Todos se enchem de admiração reverente. Sentem-se totalmente indignos de serem honrados. Que a Josi até colocou aqui, né, que aquele sentimento de vergonha, né, aquele sentimento de indigno, de serem honrados com Cristo servindo-os. Eles prostram-se dizendo: deixe-nos servir, mas Cristo mansamente os dissuade e faz com que tornem a assentar-se. Né? Porque ele está ali como em espírito mesmo e deixando que a gente possa participar de tudo aquilo, e faz parte que ele também lave os nossos pés. Então, jamais será Cristo maior no céu do que quando ministrar a ceia a seus santos. Então, gente, que cada um de nós possa, quando tiver uma cerimônia de Santa Ceia, a gente pense na preparação, a gente pense no momento que, quando a gente estiver aqui, que a gente está fazendo uma renovação. E o que quer que seja que está impedindo a gente de ter uma conciliação com o nosso irmão, ou alguma coisa que a gente se sente mal por ter feito, porque somos humanos, a gente falha, mas que a gente se lembre de entregar tudo nas mãos de Cristo, se arrepender, para que a gente continue, sim, ao lado dele, para que a gente continue, sim, seguindo ali ao lado dele. E como é isso? Que a gente se celebre todos os dias a ceia do Senhor, pensando no dia que todos nós estaremos no céu. Então, do jeito que a gente está aqui, que a gente se prostre, podem ficar sentados mesmo, que a gente possa entregar esse coração para o Senhor, para que Ele possa preparar a gente para a ceia do Senhor, mas também todos os dias. Senhor, por favor, que o Senhor possa continuar conosco, que o Senhor todos os dias, não só na ceia do Senhor, mas todos os dias que a gente está fazendo culto, eu sei que às vezes é complicado, os horários, às vezes a gente mal tem tempo de falar com o Senhor, mas, Pai, que o tempo de agora, principalmente, tem nos ensinado que é um tempo da gente se fortalecer. Então, que todos os dias a gente se coloque nas mãos dele e que todos os dias a gente fazendo isso,
a prática de estar aqui celebrando a ceia seja apenas um complemento de toda uma vida e de todo um tempo que a gente passa contigo. Que o Senhor permaneça conosco, dá-nos uma semana maravilhosa contigo, e que a gente possa também refletir na música que vai se seguir aqui. É o que lhe pedimos e desde já lhe agradecemos, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, mas também nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. É o que lhe pedimos e desde já lhe agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como por que voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Com Ele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Jesus
Deus está sempre de braços abertos. No passado, Ele socorreu doentes, aliviou aflitos, libertando-os de seus pecados. E hoje, Ele deseja fazer o mesmo contigo. Deixa as sombras e vem para Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então que momento agradável passamos aqui